Aline sempre acreditou que o som do piano tinha o poder de transformar a vida das pessoas. Desde que se lembrava, o velho piano de madeira escura ocupava um canto especial da pequena sala onde ela morava com a mãe, Dona Lúcia. Era um instrumento modesto, já desgastado pelo tempo, mas para Aline, ele era mais que um objeto. Era ponte para um mundo onde seus sonhos poderiam se tornar realidade. Ainda menina, com apenas 8 anos, Aline se encantou pela música ao ouvir um concerto na praça da cidade. Aqueles dedos ágeis que dançavam sobre as teclas brancas e pretas pareciam mágicos, e cada nota ecoava no coração dela como uma promessa. Desde então, ela soube que queria ser pianista. Dona Lúcia, mesmo com poucos recursos, fez o possível para apoiar o sonho da filha. Trabalhou como costureira até tarde da noite para comprar o piano de segunda mão, encontrado em um bazar. Pode não ser novo, mas é o começo de algo grande, dizia Lúcia ao ver o brilho nos olhos da filha. Aos 22 anos, Aline era conhecida no bairro como a menina do piano. Sempre que tinha um momento livre, estava tocando, ora ensaiando as partituras clássicas que emprestava da biblioteca, ora criando suas próprias melodias. A música não era apenas um sonho distante, era sua válvula de escape. Entre as dificuldades financeiras e a saúde frágil de Dona Lúcia, que lutava contra o diabetes, o piano era onde Aline encontrava força para continuar. Finalmente, após anos de dedicação, Aline conseguiu uma vaga no Conservatório Nacional de Música. Não foi fácil. Ela precisou superar olhares de dúvida e comentários de quem não acreditava que uma garota de origem humilde pudesse competir com alunos que vinham de famílias abastadas e com formação desde a infância. Mas Aline nunca se deixou abalar. Cada tecla que tocava era um passo em direção ao futuro que ela imaginava. O conservatório trouxe um novo mundo para Aline, mas também desafios. A rotina era exaustiva, aulas intensas durante o dia, trabalho à noite em um café para ajudar nas despesas, e ainda assim, horas dedicadas ao estudo do piano. Seus professores logo notaram seu talento e sensibilidade, mas também cobravam perfeição. Técnica impecável é o que diferencia o bom do extraordinário, dizia o professor Ribeiro, seu mentor mais exigente. Um dia, enquanto voltava do conservatório, Aline recebeu uma notícia que fez seu coração saltar. O professor Ribeiro a inscrevera na competição internacional de piano, um evento que reuniria os melhores jovens pianistas do país. Era uma oportunidade rara, e Aline sabia o que isso significava. Se fosse bem-sucedida, sua carreira poderia alçar voo. No entanto, a euforia logo deu lugar à ansiedade. A competição exigia o melhor de seus participantes. Além da técnica, era necessário apresentar uma interpretação única, algo que cativasse os jurados. Aline passou a dedicar todo o seu tempo livre ao preparo. Quando não estava praticando, lia sobre grandes compositores, buscando inspiração. Enquanto Aline se esforçava, Dona Lúcia observava a filha com um misto de orgulho e preocupação. Você não precisa carregar o peso do mundo nas costas, minha filha. Eu sei que você é capaz, mas não se esqueça de cuidar de si mesma, dizia. Aline sempre respondia com um sorriso, mas a verdade era que o medo de falhar a atormentava. Nas semanas que antecederam a competição, tudo parecia seguir conforme o planejado. Aline aprimorava sua peça, um concerto desafiador de Rachmaninoff, e cada ensaio parecia um passo mais próximo do palco. Mas a vida, como sempre, tinha seus próprios planos. Em uma noite quente, enquanto Aline revisava suas partituras na pequena sala de casa, um cheiro estranho de fumaça começou a invadir o ambiente. Inicialmente, ela achou que era algo vindo de fora, mas logo percebeu que o cheiro ficava mais forte. Em poucos minutos, gritos na rua confirmaram o pior. Um incêndio estava se alastrando pela vizinhança. Dona Lúcia e Aline correram para sair de casa enquanto o fogo engolia tudo ao redor. Os vizinhos tentavam ajudar, mas as chamas se espalhavam rápido demais. Aline viu, impotente, quando a casa foi consumida pelo fogo. O piano, suas partituras, suas roupas e todos os pertences da família foram reduzidos a cinzas. Naquela noite, sentada na calçada enquanto observava os bombeiros apagarem as últimas labaredas, Aline sentiu uma dor esmagadora no peito. O que restava do seu sonho agora? Sem o piano, sem suas partituras, sem um lugar para chamar de lar, parecia impossível continuar. Dona Lúcia segurou a mão da filha e disse baixinho, você ainda tem seu talento, Aline. Tudo o que você precisa está aqui. Apontou para o coração da filha. Mas naquele momento, Aline não conseguia enxergar esperança. Ela não sabia que, apesar das cinzas, sua jornada estava apenas começando. A fumaça ainda pairava no ar na manhã seguinte,
misturada ao cheiro amargo de cinzas e madeira queimada. O que antes era a casa de Aline e Dona Lúcia agora não passava de escombros carbonizados. O piano, o centro de tantos sonhos e esforços, estava destruído, reduzido a um amontoado irreconhecível de madeira e metal retorcido. Aline ficou de pé em frente aos destroços, os olhos fixos na cena, enquanto os primeiros raios do sol atravessavam o céu turvo. O mundo ao seu redor parecia distante, os murmúrios dos vizinhos, o som de baldes de água sendo despejados nas cinzas fumegantes, tudo parecia abafado. Sua mente girava, incapaz de aceitar o que seus olhos viam. Eu não acredito. Acabou, sussurrou, enquanto sentia as lágrimas escorrerem pelo rosto. Dona Lúcia, ao seu lado, colocou uma mão suave no ombro da filha. Minha menina, sei que dói agora, mas não podemos nos entregar. Nós temos uma outra, e isso é o que importa. Aline assentiu lentamente, mas as palavras da mãe não conseguiam alcançar a dor que latejava em seu peito. O piano não era apenas um objeto, era sua vida, sua voz, sua identidade. E agora, tudo parecia perdido. Sem lugar para onde ir, elas aceitaram a ajuda de uma tia distante, Rosa, que ofereceu um quarto em sua casa. Embora fossem bem recebidas, o espaço era apertado e simples. Aline se esforçava para não reclamar, mas a falta de privacidade e a sensação de dependência pesavam sobre ela. No quarto improvisado, ela olhava para as mesmas mãos que haviam tocado tantas melodias, agora paradas, sem propósito. Enquanto os dias passavam, Aline começou a se isolar. No café onde trabalhava, seus colegas perceberam que ela estava mais calada do que o normal. No conservatório, os professores estranharam sua ausência nas aulas. Até mesmo Dona Lúcia, sempre otimista, lutava para encontrar maneiras de animar a filha. Você pode voltar a estudar, Aline, sugeriu Dona Lúcia uma noite, enquanto costurava a luz fraca de uma lâmpada. Tenho certeza de que alguém no conservatório pode emprestar um piano ou ajudar de alguma forma. Mas Aline balançou a cabeça, desanimada. Não é só o piano, mãe. Tudo parece tão distante agora. Como posso competir com pessoas que têm tudo? Que não precisam se preocupar se terão um lugar para dormir ou o que comer no dia seguinte. Dona Lúcia parou de costurar e olhou para a filha. Eu não criei você para desistir. Sei que o que aconteceu foi terrível, mas você é mais forte do que isso. Quando você toca, Aline, não é só sobre as teclas. É sobre o que você sente. Isso ninguém pode tirar de você. Apesar das palavras da mãe, Aline não conseguia se livrar do peso da derrota. Sem o piano e sem as partituras que tinha trabalhado tanto para aprender, sentia que seu sonho de competir era uma causa perdida. Ela parou de praticar, de estudar e até de sonhar. Uma noite, enquanto caminhava sem rumo pelo bairro, Aline ouviu um som que a fez parar abruptamente. Era o som de um piano. Não era uma melodia perfeita, as notas soavam um pouco desafinadas, mas havia algo familiar e reconfortante no som. Curiosa, Aline seguiu a música até uma casa antiga, de janelas fechadas e fachada desgastada pelo tempo. Era a casa do Senhor João, um vizinho idoso que todos conheciam, mas com quem poucos falavam. Ele era recluso e misterioso, raramente saía, e havia rumores de que fora músico em sua juventude. Aline hesitou por um momento antes de bater na porta. O som cessou, e, após alguns segundos, a porta se abriu lentamente. João, um homem magro de cabelos brancos e olhos profundos, apareceu. Ele parecia surpreso ao ver Aline ali. Desculpe incomodar, Senhor João, mas... ouvi o som do piano. O senhor toca? João a olhou por um instante antes de dar um leve sorriso. Toco de vez em quando. Mas esse velho piano já viu dias melhores. Entre, se quiser. Aline entrou, e seu olhar foi imediatamente atraído para o piano no canto da sala. Era um instrumento antigo, com a madeira desgastada e algumas teclas amareladas pelo tempo. Mas, apesar de sua aparência humilde, algo nele parecia especial. João, percebendo o interesse de Aline, perguntou: Você toca, não é? Já ouvi você praticando na sua casa. Aline assentiu, as palavras presas na garganta. Eu tocava. Mas perdi meu piano no incêndio. João inclinou a cabeça, compreendendo a tristeza na voz dela. Após um momento de silêncio, ele se aproximou do piano e acariciou a superfície com cuidado. Este aqui não é o melhor piano do mundo, mas se quiser, pode usá-lo. Não é muito afinado, mas ainda toca. Acho que seria bom ouvir música nesta casa novamente. Aline ficou surpresa com a oferta. O senhor realmente me deixaria usar seu piano? João sorriu de leve.
O piano merece ser tocado, e você parece ser a pessoa certa para isso. Naquela noite, enquanto tocava as primeiras notas no velho piano de João, Aline sentiu algo que não experimentava há semanas. Uma centelha de esperança. Talvez, apenas talvez, seu sonho ainda pudesse renascer das cinzas. O velho piano na sala do Senhor João era muito diferente do instrumento que Aline costumava tocar. Suas teclas estavam desgastadas, algumas ligeiramente desalinhadas, e o som tinha uma qualidade áspera, quase rouca, como uma voz que não é ouvida há muito tempo. Mas, para Aline, aquilo era um milagre inesperado. Na manhã seguinte ao primeiro encontro, ela voltou à casa de João com a mesma timidez de antes. Ele a recebeu com um sorriso discreto e a conduziu até o piano. "Você está pronta para fazer esse velho amigo cantar novamente?" perguntou ele, com um brilho no olhar. Aline assentiu e se sentou no banco improvisado, que rangia levemente ao ser ajustado. Antes de tocar, passou os dedos pelas teclas, sentindo a textura que era tão familiar e ao mesmo tempo diferente. Inspirou profundamente e começou a tocar uma melodia simples, quase como se estivesse testando o que o piano podia oferecer. As notas ecoaram pela pequena sala, quebrando o silêncio que parecia ter sido um morador permanente daquela casa. Mesmo desafinado, o som carregava algo especial, algo que Aline não conseguia explicar. Ela continuou a tocar, deixando os dedos deslizarem pelas teclas, e logo a música se tornou mais fluida, mais viva. João sentou-se em uma poltrona próxima, observando com atenção. Ele não disse nada, apenas ouviu, os olhos fixos nas mãos de Aline. Quando ela terminou, ele aplaudiu suavemente. "Esse piano tem mais vida do que eu imaginava", disse ele. "E você o faz cantar de uma maneira que eu não ouvia há anos." "Ele é diferente, mas eu acho que posso me acostumar", respondeu Aline com um pequeno sorriso. A partir daquele dia, a casa de João se tornou um novo refúgio de Aline. Todas as tardes, depois de cumprir suas obrigações, ela ia até lá para praticar. No início, o piano parecia um desafio. As teclas exigiam mais força, as notas não eram perfeitamente afinadas, e havia pequenos problemas técnicos que precisavam ser compensados com habilidade. No entanto, quanto mais tocava, mais Aline sentia que aquele piano tinha uma alma, como se cada imperfeição contasse uma história. Conforme os dias passavam, Aline começou a conhecer mais sobre João. Ele era um homem de poucas palavras, mas gostava de compartilhar histórias de sua juventude. Aos poucos, ela descobriu que ele tinha sido um músico talentoso em sua época, um jovem promissor que se apresentava em pequenas casas de shows e eventos. "Então, por que o senhor parou?" perguntou Aline certa tarde, enquanto ajustava as partituras improvisadas que usava para praticar. João suspirou e olhou pela janela, como se estivesse buscando uma resposta nas nuvens que passavam lentamente. "O medo, minha jovem. O medo de não ser bom o suficiente. De fracassar e decepcionar aqueles que acreditavam em mim. Acabei deixando a música de lado e escolhendo um caminho mais seguro. Não foi uma má vida, mas, às vezes, me pergunto o que poderia ter sido." As palavras de João ressoaram profundamente em Aline. Ela também conhecia o peso do medo, o medo de não conseguir superar as expectativas, de não ser forte o suficiente para alcançar seus sonhos. Mas ouvir isso de alguém como João, que claramente tinha tanto talento, fez com que ela sentisse um impulso renovado de continuar. "Eu não quero carregar esses arrependimentos", disse ela, quase como um desabafo. "Mas também não sei se sou forte o suficiente." João deu um pequeno sorriso. "Você já é forte. Só não percebe isso ainda. Cada vez que você toca, você desafia as circunstâncias. Não é sobre ser perfeito, Aline. É sobre ser verdadeiro." Aline refletiu sobre aquelas palavras enquanto praticava. Aos poucos, começou a adaptar sua peça para o piano de João. Era impossível replicar a precisão do som de um instrumento de concerto, mas, em vez de tentar compensar isso, Aline decidiu abraçar as limitações. Transformou a peça em algo mais íntimo, com um tom emocional que refletia sua jornada e a história daquele piano. João, sempre presente, se tornou uma espécie de mentor. Ele a ajudava a interpretar as partituras de forma mais livre e criativa, incentivando-a a colocar mais emoção do que técnica em suas execuções. Aline percebeu que, mesmo que o piano não fosse perfeito, sua música tinha mais alma do que nunca. Uma tarde, enquanto terminava de tocar, João se aproximou e colocou uma mão no ombro dela. "Eu nunca imaginei que este piano ainda seria capaz de algo tão bonito. Você me deu algo que eu não sabia que precisava. Esperança." Aline sorriu, com os olhos marejados. "O Senhor me deu o que eu achei que tinha perdido.
uma chance de continuar. Com o piano de João, Aline começou a acreditar novamente que poderia competir. Talvez ela não tivesse o melhor instrumento, nem as melhores condições, mas tinha algo que nem todos os concorrentes tinham, uma história que queria contar. E, naquela sala simples, em um piano imperfeito, Aline começou a preparar a apresentação que mudaria sua vida. Os dias se transformaram em semanas, e a competição se aproximava. Cada momento livre de Aline era dedicado ao piano de João. As teclas gastas e o som desafinado não eram mais um obstáculo, eram parte da história que ela contaria. Sua peça, o Concerto de Rachmaninoff, havia se transformado em algo único, adaptado às limitações do instrumento e enriquecido com sua própria expressão emocional. João, sempre atento, fazia questão de assistir a cada ensaio. Ele oferecia conselhos e, às vezes, apenas ficava em silêncio, ouvindo com os olhos fechados. A conexão entre os dois crescia a cada dia, como se ambos estivessem encontrando uma forma de redescobrir seus próprios sonhos por meio da música. Finalmente, o dia da competição chegou. Aline acordou cedo, com o coração pesado e as mãos trêmulas. Ela usava um vestido simples que Dona Lúcia costurara especialmente para a ocasião. Não era extravagante como as roupas dos outros competidores provavelmente seriam, mas era elegante e refletia a dignidade que ela carregava. Lembre-se, minha filha, toque com o coração. É isso que vai fazer a diferença, disse Dona Lúcia antes de abraçá-la com força. Aline respirou fundo e saiu de casa, levando consigo todas as palavras de encorajamento que receberá de sua mãe e de João. O conservatório estava lotado. Jovens talentosos de todo o país se preparavam para mostrar o melhor de si. Aline sentiu a insegurança crescer ao observar os outros competidores. Rostos confiantes, roupas sofisticadas e instrumentos caros acompanhavam cada um deles. Ela, por outro lado, estava ali sozinha, sem sequer o piano em que praticara. Mas, ao fechar os olhos por um instante, lembrou-se das palavras de João: não é sobre ser perfeito, é sobre ser verdadeiro. Quando seu nome foi anunciado, Aline caminhou até o palco. O salão era imenso, com luzes brilhantes e fileiras intermináveis de cadeiras ocupadas. Um grande piano de cauda brilhava no centro do palco. Ela se aproximou dele com cautela, sentando-se no banco ajustável. Era um instrumento imponente, perfeitamente afinado, e pela primeira vez em semanas, suas mãos hesitaram. Ela fechou os olhos e respirou profundamente, permitindo que sua mente voltasse ao pequeno piano de João. Ela imaginou as teclas gastas sob seus dedos, o som imperfeito que agora fazia parte de sua história, e o rosto sorridente de João, sempre sentado na poltrona, ouvindo com atenção. Quando Aline começou a tocar, a sala mergulhou em silêncio. Cada nota parecia conter um pedaço de sua jornada. A dor da perda, o calor do apoio de João e Dona Lúcia, e a força que encontrara dentro de si mesma. Não era a execução tecnicamente perfeita que muitos esperavam em uma competição daquele nível, mas era algo que ninguém poderia ignorar. Sua interpretação era autêntica, poderosa e profundamente comovente. Os jurados, antes impassíveis, começaram a trocar olhares. Era evidente que algo na performance de Aline os tocava de uma maneira que ultrapassava as notas e a técnica. O público, igualmente, parecia prender a respiração, como se cada pessoa estivesse conectada à música de alguma forma. Quando a última nota ressoou no salão, Aline ficou imóvel por alguns segundos, as mãos ainda sobre as teclas. O silêncio foi quebrado por um aplauso tímido que logo cresceu, transformando-se em uma ovação de pé. Aline se levantou, emocionada, e fez uma leve reverência, seus olhos marejados encontrando o público, onde sabia que Dona Lúcia estava. Nos bastidores, Aline sentiu o coração bater forte enquanto esperava o resultado. Outros competidores, alguns desconfiados, outros gentis, a parabenizavam pela apresentação. Ainda assim, a ansiedade crescia. Ela sabia que, mesmo com sua performance emocionante, havia muitos fatores em jogo: técnica, afinação, tradição. Finalmente, os jurados retornaram ao palco, e um deles pegou o microfone. Era uma mulher de expressão severa, que parecia ser a mais rigorosa entre eles. Esta competição é sobre mais do que técnica. É sobre a capacidade de um músico de contar uma história, de conectar-se ao público e de mostrar algo único, começou ela, enquanto o público aguardava em silêncio. Hoje, vimos isso de maneira extraordinária em uma performance que nos lembrou por que a música é tão poderosa. O coração de Aline quase parou. Quando seu nome foi anunciado como a vencedora do segundo lugar, algo que ela nunca esperava alcançar, uma onda de emoção a dominou. Embora não tivesse ganhado o prêmio máximo,
Ela sabia que o que conquistara era maior do que qualquer troféu. O reconhecimento de sua história, de sua verdade, era uma vitória que ela levaria para sempre. Nos bastidores, enquanto recebia os parabéns de outros participantes e professores, Aline encontrou João e Dona Lúcia. O sorriso de João era largo, seus olhos brilhavam de orgulho. Eu disse que você era forte, disse ele, enquanto apertava sua mão. Naquela noite, enquanto voltava para casa com sua mãe e o Senhor João, Aline percebeu que, apesar das dificuldades, ela tinha algo que muitos jamais teriam. A capacidade de transformar dor em beleza, de superar obstáculos e de inspirar outros com sua música. Sua jornada estava apenas começando, mas ela sabia que, com cada tecla que tocava, continuaria a contar sua história e a abrir caminho para um futuro que antes parecia impossível. Os dias seguintes à competição trouxeram para Aline um misto de emoções que ela nunca havia experimentado. Por um lado, a alegria de ter sido reconhecida era imensa. Seu segundo lugar foi comentado não apenas pelos jurados, mas por vários espectadores, que ficaram tocados por sua história e sua performance. Por outro lado, ela sabia que sua jornada estava apenas começando. Na manhã seguinte à premiação, enquanto Aline estava sentada no piano do Senhor João, ela percebeu que aquele velho instrumento tinha sido seu maior aliado. O som áspero e imperfeito do piano agora soava como uma lembrança de sua força, uma prova de que, mesmo em meio às adversidades, algo belo podia surgir. João, sentado em sua poltrona como de costume, observava-a em silêncio. Depois de um tempo, ele quebrou o momento contemplativo. Você sabe que isso é apenas o começo, não é? Disse ele, com um tom sereno. Aline olhou para ele, confusa. O começo. João, eu mal consigo acreditar que cheguei até aqui. Ele sorriu levemente. Você é uma musicista talentosa, mas mais do que isso, é alguém que tem algo único a dizer. A competição foi só um passo. Agora você precisa decidir o que vai fazer com isso. As palavras de João ecoaram na mente de Aline durante toda aquela semana. Ela sabia que tinha talento, mas, até então, sempre se limitara a sonhar em seguir os passos tradicionais de qualquer pianista. Aulas, competições, talvez, um dia, concertos maiores. Mas e se houvesse outra forma? Algo que fosse tão único quanto sua história? Um convite inesperado chegou até ela por meio de um dos jurados da competição. Ele era o maestro de uma pequena orquestra regional e queria que Aline participasse de um recital. Seria uma apresentação menor, mas o suficiente para atrair novos olhares para seu trabalho. Eu adoraria aceitar, mas não tenho um piano para praticar regularmente, confessou Aline ao maestro durante uma ligação. Não se preocupe com isso, minha jovem. Arranjaremos um lugar para você praticar. Seu talento merece ser cultivado, respondeu ele, de forma encorajadora. Dias depois, Aline começou a ensaiar em um estúdio oferecido pelo maestro. O piano era novo, moderno, e suas notas eram cristalinas. No entanto, algo parecia faltar. O som era impecável, mas não tinha a mesma alma do piano de João. Ao fim de um ensaio, enquanto voltava para casa, Aline parou diante da casa de João. Ele estava sentado na varanda, olhando para o céu estrelado. Ao vê-la, ele sorriu e fez um gesto para que se aproximasse. Como foram os ensaios? Perguntou ele, com curiosidade. Bem, quero dizer, o piano é incrível, mas não é o mesmo, confessou Aline. João deu uma risada curta. Ah, eu entendo. Quando você se conecta com algo, é difícil substituí-lo. Mas, Aline, a música não está no piano. Está em você. Essas palavras a acompanharam até o dia do recital. O teatro era pequeno, mas aconchegante, e estava lotado. Aline estava nervosa, mas também animada. Ela sentou-se ao piano, fechou os olhos e respirou fundo. Lembrou-se de todas as pessoas que a apoiaram. Dona Lúcia, sempre a seu lado, costurando e acreditando em seus sonhos. João, com sua sabedoria tranquila e seu velho piano que a ensinou mais do que qualquer aula poderia ensinar. E, mais importante, lembrou-se de sua própria força, construída ao longo de tantos desafios. Quando Aline começou a tocar, a música fluiu com uma autenticidade que parecia preencher cada canto do teatro. Não era apenas uma performance, era uma conversa entre ela e o público, uma história contada por meio de notas e emoções. Ao término da peça, a sala explodiu em aplausos. Aline olhou para a plateia e, entre os rostos, viu João e Dona Lúcia, sorrindo orgulhosos. Naquela noite, ao voltar para casa, Aline sentiu que algo dentro dela havia mudado. O recital não era o fim, mas um novo começo. Ela sabia que ainda enfrentaria desafios,
mas também sabia que tinha algo valioso: a capacidade de transformar dificuldades em música e de tocar as pessoas com sua verdade. João, ao vê-la chegar, entregou-lhe um pequeno caderno de partituras. Eu guardei isso por muitos anos. São peças que eu compus, mas nunca toquei em público. Acho que é hora de você dar vida a elas. Aline, emocionada, segurou o caderno como se fosse um tesouro. Obrigada, João. Eu prometo que farei jus a cada nota. E assim, com um velho piano, um caderno de partituras e uma determinação renovada, Aline deu início a um novo capítulo de sua jornada, pronta para enfrentar o mundo com sua música e sua coragem. Os meses passaram como páginas de um livro lido com entusiasmo, e a vida de Aline começou a ganhar contornos que ela nunca imaginou. Após o recital, vieram novos convites, pequenas apresentações em diferentes cidades e oportunidades para se conectar com músicos que compartilhavam sua paixão. No entanto, o sucesso que ela começava a colher não a afastava de suas raízes. Aline continuava a visitar João regularmente. Ele se tornará mais do que um mentor. Era um amigo, um conselheiro e uma ponte para tudo que ela havia redescoberto sobre si mesma. Seu velho piano ainda era o lugar onde ela se refugiava para buscar inspiração ou para simplesmente relembrar como tudo começou. Certo dia, enquanto praticava no piano de João, ele se aproximou lentamente. Seus passos estavam mais curtos e sua respiração mais pesada do que de costume. Aline percebeu e parou de tocar imediatamente. "João, o senhor está bem?", perguntou, preocupada. Ele sorriu, mas havia algo diferente naquele sorriso, um cansaço, mas também uma paz que Aline não conseguia decifrar. "Estou, minha jovem. Só estava pensando em como a música tem o poder de nos transformar. Eu vejo isso em você." Aline se aproximou, segurando a mão de João com carinho. "O senhor também me transformou. Eu não estaria aqui se não fosse pelo que aprendi com o senhor." Ele assentiu lentamente. "A música é como a vida, Aline. Nem sempre as notas são perfeitas, nem sempre seguimos a partitura como planejado. Mas é na imperfeição, nos improvisos, que encontramos o verdadeiro significado. Você me mostrou isso." Nos dias que se seguiram, Aline continuou com sua rotina de ensaios e apresentações. A vida parecia seguir seu curso natural, até que, uma manhã, Dona Lúcia entrou em seu quarto com os olhos marejados. "Aline, o senhor João nos deixou", disse ela, segurando as mãos da filha. O mundo de Aline pareceu parar. Ela sabia que João não estava bem, mas a notícia a atingiu com força. Durante o funeral, enquanto ouvia as histórias das outras pessoas que João tocará ao longo de sua vida, Aline sentiu um misto de tristeza e gratidão. Poucos dias depois, ao entrar na casa vazia de João para organizar seus pertences, Aline encontrou algo que ele havia deixado para ela. Em cima do velho piano, havia uma carta cuidadosamente dobrada e um pequeno envelope. Na carta, João escrevera: "Asterisco asterisco, querida Aline. Se você está lendo isto, é porque meu tempo aqui chegou ao fim. Não lamente minha partida, pois tive o privilégio de viver uma vida rica em experiências, e acima de tudo, de conhecer você. Este piano, que tantos anos foi apenas um móvel esquecido, ganhou uma nova vida através das suas mãos. Quero que ele seja seu agora. Não importa onde você vá, sempre se lembre de onde começou. A música é o que conecta nossas almas. Continue tocando com a verdade que você carrega em seu coração, e sei que tocará o mundo, assim como tocou o meu. Com carinho. João asterisco asterisco." Aline sentou-se diante do piano, as mãos tremendo, mas não de tristeza, de uma profunda emoção. Com o piano de João, ela começou a tocar uma melodia que havia composto, inspirada em tudo que ele lhe ensinara. Cada nota parecia carregar sua voz, suas histórias e o amor pela música que ele lhe transmitirá. O pequeno envelope continha um detalhe ainda mais surpreendente, uma partitura com uma peça inacabada, que João escrevera em sua juventude. "Agora é sua vez de completá-la", dissera ele em um bilhete. Aline passou meses trabalhando na peça. Não era apenas uma música, era um tributo, uma conversa com alguém que agora vivia dentro de suas notas. Quando finalmente apresentou a composição ao público em um grande concerto, ela sentiu que João estava lá, em cada acorde. Ao fim da performance, enquanto o público aplaudia de pé, Aline refletiu sobre tudo o que viverá. João estava certo. A vida, assim como a música, não precisava ser perfeita. Era nos improvisos, nas falhas e nas notas inesperadas que ela encontrava sua maior beleza. Voltando para casa naquela noite, Aline sentou-se diante do piano de João. Tocou algumas notas, em silêncio,
com um sorriso nos lábios. Entendi agora que a música não era apenas um dom, mas uma responsabilidade, a de compartilhar sua história e inspirar outros a descobrirem a força dentro de si. Enquanto tocava, sentiu que sua jornada não terminava ali. Na verdade, estava apenas começando, pois as lições de João ecoariam para sempre, tanto em sua música quanto em seu coração.